Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai então fazer a navegação da nossa aplicação. Vamos deixar tudo prontinho aí para a gente ir para uma tela e para outra, tá bom? Peço que você se inscreva no canal e também marque o sininho aí para que a gente possa ter noção aí de como o material está atingindo vocês, ok? Então seja bem-vindo. Vamos lá, o que a gente vai fazer agora aqui, né? A gente construiu, né? Criamos aqui 3 formulários, tá? Então eu vou ter que ir para frente e para trás nesses formulários, né? E tenho também lá o componente que a gente vai criar, tá? Então, como é que funciona essa navegação através do router 4D, tá? Se eu fosse fazer isso via modo tradicional no Delphi, teria que criar o formulário, dar um show modal, show, né, para poder apresentar esses formulários na tela. A gente utilizando aqui o router 4D, isso vai ficar muito mais fácil para a gente. Tá? Então, para apoiar, né, no nosso projeto, a gente vai criar aqui 2 units. Vou criar aqui uma unit 1 e a unit 2 aqui, tá? Cada uma delas eu vou ter um nome, vou explicar exatamente como é que elas funcionam, tá? Antes disso eu vou mostrar aqui o projeto já pronto, para você poder entender. Eu tenho uma pastinha que chama da routes, e aqui eu tenho 2 arquivos que eu acabei de criar, vou dar o nome para eles, tá? cinema.routes, cinema.constantes. O que a gente vai fazer? No cinema.routes, vou abrir ele aqui rapidinho, a gente vai colocar aqui o router 4D, que é a unit do router 4D. Nós vamos colocar as units dos formulários que eu quero navegar para eles, tá? Então dá o uses neles aqui. E aqui eu estou criando uma classe, né, chamada troutes. Então você pode chamar o nome que você preferir, trotas, como você achar conveniente. Criei aqui um constructor, create um destructor destroy, tá? Com override aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, né? O que eu preciso fazer para que a minha aplicação funcione? Primeira, a premissa principal, registrar os formulários que serão utilizados na aplicação, que a gente vai navegar para eles. Então a gente vai fazer esse registro aqui no onCreate. Tá? Para fazer esse registro, a gente vai utilizar aqui o método switch.router. Eu vou passar para ele o nome dessa rota, tá? Pode ser o nome que você desejar. E qual que é o formulário, né, a classe do formulário que vai ser navegada, né, para onde eu vou navegar, tá? Para a gente não correr o risco de errar o nome que a gente vai inventar aqui, eu criei um outro unit que tem as constantes com os nomes desses formulários, tá? O destroy aqui não faz nada, só dá um inherited. E aqui no initialization eu inicializo, né, a minha classe aqui com routes.create. No finalization eu dou um free nesse cara, tá? Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou salvar aqui o nosso primeiro unit. Vou salvar ele aqui, ó. Perdão. Vou salvar ele aqui numa pastinha chamada routes. Aqui. Vou dar o nome para ele de cinema.routes. Ou rotas, como você achar mais interessante. Tá? E aí eu vou copiar toda a programação que está aqui, que ela é bem simples, né? Eu vou copiar tudo que está aqui. Ctrl+C e colar aqui. Ctrl+V, tá? Então já está pronto aqui. Nossa constantes, né? Ele está reclamando aqui, né, do cinema.constantes porque eu ainda não tenho, né? Nosso constantes, olha só que facinho que é. Eu só tenho aqui os nomes desses caras. Quando eu for navegar para a janela de menu, eu vou simplesmente eu posso dar o nome que eu estou dando aqui, menu, ou, obviamente, a nossa constante. Tá? Então eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou pegar esse cara, vou salvar lá em routes, vou chamar de cinema.constantes. Pass. Ok, vou copiar ele aqui, a gente não perde tempo. Ok. Pronto, se a gente voltar agora no nosso cinema.routes, ele já está vendo aqui direitinho.
tá vendo? Então tá perfeito, ok? Muito bom. Eu vou fechar esses caras, não tem necessidade de a gente manter os abertos, né? Então eu vou lá para o formulário principal. Então vou fechar aqui, vou fechar esse outro aqui também, vou deixar só o formulário principal. Serviços de dados também não preciso ter ele aberto, né? Deixar todo mundo aqui. Muito bom, deixei aqui só o formulário principal, tá? E aqui a gente vai tomar uma única providência. Quando nós abrirmos a aplicação, a primeira coisa que ele vai fazer é carregar o menu nessa área aqui do miolo, né, na nossa aplicação, tá? Para isso é muito simples. O que eu vou ter que fazer aqui? No evento onShow, eu vou pedir para ele abrir esse menu, né? Então vamos lá, eu vou só colocar um marcador aqui, porque eu vou ter que colocar aqui router 4D. Ctrl D aqui, beleza? Vou lá para baixo, né? Aqui no 1, ele deu um Ctrl S aqui, ele matou, né, o meu método, não tem problema. A gente vai lá de novo no show. Beleza. E aqui eu vou dizer o seguinte, ó, trouter 4D ponto. Vou colocar aqui um render. Ele vai pedir para mim aqui, ó, vou até abrir só para você visualizar, né? Vou pegar aqui o principal, ó, só para poder pegar a classe direitinho, né? Aqui, ó. E a gente não precisa também ficar copiando e colando, tá? Vou colocar aqui, ó, digitando do zero, né? Ó, eu estou usando aqui um render, tá? O método render do router 4D. Eu vou dizer para ele qual que é a classe do formulário que vai ser aberto, tá? Aqui eu estou definindo qual que é o primeiro formulário que será aberto na minha aplicação, tá? É isso que eu estou falando. Olha, assim que você abrir, abre esse formulário para mim aqui, né? Que vai ser o default, formulário default. Nesse caso aqui vai ser o meu tview menu. Eu chamo aqui um setElement e digo para ele, né, onde que ele vai criar esse formulário, ok? Então ele vai criar esse formulário dentro do nosso layout navegação, que é um dos layouts que a gente tem aqui na aplicação. Tá aqui, ó, tá vendo? Layout navegação. Para eu fazer isso, o único formulário que esse formulário principal vai conhecer é o de menu. Então vou dar um uses aqui, ó, e vou colocar, né, cinema.view.menu. Ok, ele já vai tirar o vermelhinho daqui, vou tirar o bookmark também. Aqui no nosso menu, eu vou só fazer uma brincadeira aqui, né? Vou colocar uns 2, 3 botões aqui. Só para a gente poder ver que ele abriu, né? Ó, vou colocar button aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. Tá? Só para simular, tá? Então ele vai ter que carregar essa janela inteira dentro do formulário principal, ok? Vamos ver se funciona? Vou executar aqui. Deixar ele abrir. Eu estou executando no Windows, tá? Então testem aí primeiro no Windows. Ele está reclamando aqui de uma unit. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Pode ser que eu coloquei o nome errado, né? Constantes. Tá errado aqui. Então eu coloquei faltando um S aqui, ó. Constantes. Aqui, ó. Agora sim. Agora ele deve reconhecer. Beleza. Fechou. Vamos abrir a aplicação. Vamos ver o que ele vai abrir para a gente aqui. Beleza, tá? Ele deu um errinho aqui, porque falta fazer algumas alterações, tá? Mas é proposital. Então eu preciso fazer uma preparação no formulário, tá? Que vai ser aberto para que esse formulário possa ser navegado para ele, tá? Então ele vai dar esse errinho aqui de interface. O que é fácil de corrigir é uma premissa que você vai ter que fazer em todos os formulários, tá? Mas o que acontece? Ele já está tentando abrir o formulário de menu por default.
tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá no formulário de menu e a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos dar um Ctrl D aqui, beleza. Eu vou ter que lançar aqui, no uses, o router 4D, o router 4D.interfaces, tá? Beleza. Aqui embaixo, todos os formulários que forem trabalhar com esse router 4D, eu vou colocar aqui e vou dizer que ele herda também de iRouter 4D component, ok? Beleza. A partir desse momento, se eu der um Ctrl F9, ele vai dizer que está faltando dois métodos, tá? Porque essa interface aqui, ela possui dois métodos, o método render e o método onUnrender, tá? Então eu vou ter que criar aqui, ó, uma function render. Se você tiver dúvida, né, você vai ter que olhar aqui na interface, você vai ter que ver que ele tem um método render e um método onRender, tá? Tranquilo. Então eu vou precisar colocar aqui function, né? Uma é uma function, a outra é uma procedure. Então aqui, ó, no render eu vou devolver um tfmx object. A gente está trabalhando com FireMonkey. Uma procedure onRender, tá? O que são esses caras, Adriano? O render é quando o formulário precisa ser renderizado na aplicação e ele vai fazer alguma coisa. E o onRender é quando ele está sendo morto, né? Quando eu não preciso mais usar esse cara, aí eu vou fazer alguma operação, liberar uma variável de memória, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, Ctrl Shift C, aqui no onRender, o que eu vou fazer? O result dele vai ser o meu layout main. Eu já vou te explicar o que é. Aí aqui no onRender eu não vou colocar nada. Toda vez que eu chamar o método render para carregar esse cara em algum outro lugar, o que o router 4D faz? Ele pega ele pega o layout que você está indicando como render, tá? Lá no nosso render, ele vai pegar esse layout que você está indicando, ou qualquer outro componente, né? Vai pegar esse layout, fazer uma cópia dele e colocar ele dentro do meu layout de navegação, que é esse aqui que eu defini, tá? Ou seja, ele vai colocar o formulário inteiro aqui dentro. É isso que eu quero, tá? Então aqui no nosso menu, eu estou dizendo para ele o seguinte, olha, o formulário base, o formulário que possui todos os objetos lá dentro, é o meu layout main. Acabou, tá? Então feito isso, vou executar. Ele vai ter que abrir para mim agora, colocar, né, todo aquele formulário dentro do layout de navegação, igual aqueles 4 botões que eu criei. Tá vendo? Tá aqui, os 4 botõezinhos estão bonitinhos aqui. Beleza? Legal. Adriano, eu quero clicar aqui em cima do primeiro, do segundo, do terceiro e ir para os detalhes desse filme. Eu vou deixar mais ou menos prontos aqui, depois a gente vai trabalhar em cima, tá? Então, ó, aqui no nosso menu, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou lá no meu formulário aqui, eu vou adicionar aqui o meu cinema.routes e o cinema.constants. Deixa ele carregar para a gente. Perfeito, tá? Por quê? O que eu vou fazer agora? Toda vez que eu preciso abrir um formulário, tá? Ir para um outro formulário, basicamente eu preciso só de um método, que é o link_to. Então eu vou pegar aqui, ó, simular ele abrindo um outro formulário, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, tRouter4D link.eCommercial2, deixa ele carregar para a gente, a máquina está um pouquinho lenta aqui durante a gravação, normal. Ok, e aqui eu vou dizer quem eu quero carregar, né? Vai ser a minha view, vou colocar aqui detalhes, tá? Se você tiver dúvida, você vem aqui, é cview detalhes, se não me falha a memória, tá? Ou detalhe no singular, né? A gente vem aqui, ó, não tem problema. Eu quero carregar cview underline detalhes. Então esse cara aqui, ó. Basta você falar o nome da constante que você quer. Se eu não tivesse colocado uma constante ali, eu teria que pegar exatamente esse nome aqui, ó, detalhes, tá? Então, beleza.
como eu já sei que vai dar aquele errinho lá, eu vou lá no meu detalhes e vou fazer a mesma coisa. Vou pegar aqui, ó, Ctrl D, router 4D, router 4D ponto interfaces. Vou colocar aqui cinema.constants e cinema.holds. Na verdade nem precisa do holds, tá? Eu estou colocando aqui só porque já estou com a mão na massa, mas não é necessário fazer. A não ser que você for fazer alguma coisa muito específica, tá? Mas deixar aí não vai causar nenhum problema na aplicação, tá? Aqui eu vou fazer aquela interface lá, né? Vou mandar ele editar aqui de router 4D component. Já sei que ele vai pedir para mim aqui o render e o unrender. Então, function render devolve um tfmx object e um procedure em render. Tá? Ctrl Shift C, result igual a lyt. Vamos ver se tem lá também o layout main. Pronto, layout main, mesma ideia da janela lá que a gente tem, o layout main, tá vendo? Vou salvar aqui. Beleza, vou executar, a gente não vai ter o voltar, porque eu não fiz voltar ainda, né? Mas a gente vai ter aí uma primeira navegação. Estou indo para frente e clicando em cima de cada botão ali para a gente poder chegar no próximo formulário, tá? Vamos executar ele aqui no Windows mesmo. Muito bem, né? A gente carregou aqui. Vou clicar no primeiro botão. Ele vai carregar os detalhes da aplicação desse filme, né? Evidentemente que quando a gente fizer isso, né, a gente não vai ter botão 1, 2, 3 e 4 ali, né? Nós vamos ter os cards de cada uma dos filmes, tá? E essa tela aqui a gente vai transferir informações para essa tela, né, que eu vou conseguir, através dessa informação, carregar os detalhes do filme que foi clicado, tá? Mas é só para você entender que a gente já está navegando, né, de uma tela para outra. Agora eu vou clicar aqui no cancelar, né, e vou fazer ele voltar para a tela anterior, tá? Então eu quero só te mostrar isso também, como é que a gente faz, né? Então aqui, ó, no nosso detalhes, eu vou colocar aqui, ó, ele tem um speed button aqui, tá? Eu vou colocar trouter 4d.link.to. Vou dizer que eu quero abrir o cview menu. Então você vai notar que com uma linha só de código eu consigo ir para frente e para trás, tá? Então eu vou executar de novo aqui, ó. E vamos lá, ó. Clicar no primeiro filme, cliquei cancelar, voltou para a tela de menu. Cliquei de novo, vou voltar. Então a gente está carregando aí outros formulários, né? E eu não saí da tela principal. A tela principal continua sendo a tela main, né? A gestão principal do nosso sistema, tá? Aqui a gente vai colocar vários ícones, um representando cada um dos nossos filmes lá na aplicação, ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado. A gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado e até lá.